Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só quem está feliz por estar aqui essa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só quem está feliz de fato por estar aqui essa noite, diga aleluia. Aleluia. Só para mim acreditar que você está feliz de verdade, dê glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, que se coloquem em nome de Jesus para fazermos reverência à palavra de Deus. E quero que você abra sua Bíblia comigo em livro de Atos, capítulo 4, verso 16 ao verso 20. Livro de Atos, capítulo 4, verso 16 ao verso 20. Se encontrou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 16 ao verso 20. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar. Verso 17: mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda entre o povo, vamos, ameacemos, a fim de que nunca mais falem a respeito de Jesus. Verso 18: então os chamaram e ordenaram durante que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Quem respondeu? E João respondeu. Quem respondeu? Os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Diga para o seu irmão: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Fale para pelo menos 3 pessoas. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Diga pelo menos a 3 pessoas. Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Diga glória a Deus por isso. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu prometo não ser enfadonho, prometo não pregar nem 25 minutos, vou ser muito objetivo, porque se eu for pregar, geralmente quando eu vou pregar em outras igrejas, em outras congregações, eu prego 1h30, 2 horas, e eu não quero ser enfadonho essa noite, e vou colocar aquilo que Deus colocou no meu coração, também no seu coração. Mas antes de entrar na mensagem, na palavra, eu quero louvar a Deus pela vida desses 2 pastores abençoados, pastor Firmino, sua esposa Marisa, isso, que Deus abençoe em nome de Jesus. O meu irmão aqui, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Os demais irmãos, as crianças, as senhoras, todos que estão participando dessa festa linda ao Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus. O meu nome é missionário Fabrício Cabral. Fui ordenado a missionário recentemente, dia 7 de setembro. E Deus tem nos agraciado e tem pregado a palavra de Deus quase todos os dias. Acredite, para mim estar aqui, aprove a Deus essa noite, porque recebi quase 4 convites para estar em outras igrejas. Mas eu estou aqui nessa noite porque eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Eu só vou aonde o Espírito Santo me manda que eu vá. Eu tenho certeza que eu ouvi a voz do Espírito Santo para estar aqui essa noite, e Ele falará conosco
conosco de uma forma poderosa. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que eu sou de uma igreja chamada Ministério Visão Mundial. É uma igreja batista, mas a igreja batista não tem nada, porque eu sou mesmo uma pentecostal. Queridos, essa noite, o que nós vamos falar? É necessário termos inteligência para entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. É necessário os senhores, as senhoras, as moças, os rapazes, as crianças fazerem muito silêncio e terem os seus ouvidos atentos para aquilo que eu vou pregar essa noite, porque isso que eu vou pregar essa noite pode transformar a sua história de vida. Porque eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você entrou nessa congregação, eu não sei se você chegou alegre, sorridente, ou chegou abatido, triste, cabisbaixo, eu não sei, mas se você deixar essa palavra entrar no seu coração, você não vai sair da mesma forma em que você entrou. Você vai sair avivado, vai sair renovado, vai sair cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui nas asas do Altíssimo, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai sair daqui uma mulher renovada, um homem renovado. Se entrou Cristo, vai sair alegre e sorridente. E as pessoas, quando te encontrarem na rua, vão dizer: homem, ó mulher, o que aconteceu? Tu está tão alegre, tão sorridente, o teu semblante está brilhando. Você vai alegre, vai dizer: eu saí de um culto abençoado, onde a glória de Deus estará presente, e a glória de Deus ainda está na minha vida. Só quem tem, por gentileza, levanta a mão para o alto e dá um grito de glória. Escuta bem, já que eu consegui te animar, eu quero te falar algo essa noite. Eu tenho 4 sobrinhos. Eu disse: quantos sobrinhos eu tenho? Mas eu tenho uma que ela é diferente. O nome dela é Nicole, tem 10 anos de idade. Nicole, ela não enxerga, mas entre todos os meus sobrinhos, a Nicole é a preferida, porque ela conseguiu conquistar um lugar no meu coração. Eu digo: Nicole, vamos à igreja? Ela disse: tio, eu vou sim à igreja. Eu digo: Nicole, o que você vai fazer à igreja? Tio, eu vou para a igreja, aleluia, glória a Deus. Eu vou para a igreja orar pela mamãe e pelo papai. Eu vou para a igreja para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E quando a Nicole chega na igreja, meus pastores, ela glorifica, ela exalta, ela engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo. O que você quer dizer com isso, missionário Fabrício? Faça como a Nicole essa noite, glorifica, exalta, chama a atenção de Deus, porque se tu chamar a atenção de Deus, tu vai ganhar um lugar no coração de Deus de destaque. Aleluia! Escuta bem, escuta. Esse texto que nós lemos é um texto muito importante, porque nós estamos no subordinado tema. No subordinado tema, a glória da segunda casa será muito maior que a primeira. E nós estamos falando, escuta bem, escuta, de 2 personagens: Pedro e João. Pedro, no hebraico Petros, pequeno fragmento de pedra. 2 homens que eram pescadores. Mas para entendermos esse texto, é necessário voltarmos um pouco na história, em alguns minutos, para que eu faça você entender aquilo que eu consegui entender nesse texto. Quando Jesus inicia o seu ministério, meus irmãos, pensamos nós no nosso intelecto, quando lemos a Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, é que Jesus iria chamar doutores, médicos, advogados, homens que tinham sabedoria, homens que eram totalmente sábios em palavras, em conteúdos. Mas quando nós vimos Jesus Cristo de Nazaré, no livro de Mateus, no capítulo 4, passando pelo mar da Galileia, olha para Pedro, olha para Tiago, olha para André. E olha para João e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
manusear. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o que tu sabes fazer? Porque Deus quer te usar naquilo que tu sabe fazer. Naquilo que tu sabe fazer. Olha, escuta essa revelação, meus irmãos. Escuta. Preste atenção, não pega a sua atenção. Deixa o irmão no mistério aí. Deixa o pastor no mistério aí. Pedro, meu pastor, ele sabia dominar a vara com anzol. Para que vara com anzol? Quem pesca com vara e com anzol pega peixe de um por um. E quem é pescador prepara isca. O que é isca, missionário Fabrício? É a palavra. A isca é a palavra. Pedro lhe preparava a isca com seu anzol, ia para a beira do rio, pegava a sua canoa, o seu barco, esperava horas e horas. E quando não demorava, lá vinha o peixe e abocanhava. E Pedro puxava o peixe. Lá veio o peixe. Eu não estou entendendo. Escuta. Pedro pescava no físico peixe, mas Deus estava preparando ele no espiritual para ser pescador de homem. Deixa eu te explicar o que é pescar com vara. Evangelismo pessoal, um a um. Presta atenção, um a um. Isso é evangelismo pessoal, um a um. O que é evangelismo pessoal? Meu irmão, você quer Jesus como seu Salvador? Meu irmão, você quer receber a palavra? Meu irmão, vamos para a igreja, meu irmão. E quando o irmão vê, ele pega a isca, pastor. Tá na linha, tá no anzol, e você puxa para dentro da igreja e o peixe está lá dentro da cesta. Mas ele também sabia pescar com malhadeira. Ele também sabia pescar com tarrafa. O que é isso, missionário Fabrício? Ele preparava a sua rede. E quando ele ia no outro dia, estava uma multidão de peixe. Como assim, missionário Fabrício? Escuta bem, existem aqueles pescadores que pescam com anzol e vara, mas existem aqueles pescadores que pescam com tarrafa, com malhadeira, com rede. E esses que pescam assim, pescam uma multidão. Ele se prepara, ora, jejua, pega o preço. E quando ele vê, lá no culto tem uma multidão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dizendo: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. Esses são aqueles que pescam com rede. Mas existem aqueles também que pescam com arpão. Tem peixe que é liso, pastor, e não dá para pegar com anzol. Tem peixe que é liso e não dá para pegar com malhadeira. Não dá para pegar com rede porque ele escapa, ele foge. Mas para esses peixes, Deus preparou o arpão. Para esses peixes, Deus preparou o arpão. Me diga que tipo de peixe é esse, missionário Fabrício? Meu irmão, você quer Jesus? Vá para lá, não quero saber de Jesus, não. O pastor só quer ganhar dinheiro, eu não quero saber de Jesus, não. Eu quero ficar no mundo. Oh, irmão, Jesus te ama, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é bom pastor, macho. Oh, irmão, Jesus Deus deu seu filho unigênito para morrer por você. Irmão, não, vá para lá, não tem esse negócio de Jesus, não. Deixa aqui meu campo mesmo. Aí o irmão se invoca, pastor, e usa o arpão. Você não quer Jesus, não, coisa ruim. Se tu não quer aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Se tu não quer Jesus, não, Jesus vai te pegar. E passa um dia, sabe onde está o irmão? Dentro da igreja, de pernas cruzadas, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o arpão serve para pegar crente que é ruim, meu irmão. Crente que não quer, crente que não busca, crente que não quer orar. Para esse Deus preparou o arpão. Por isso, Jesus chamou pescadores.
pescador, meus irmãos, quando ele põe na sua mente que ele vai pescar, ele só volta para casa quando pega pelo menos 2 peixes, porque ele é determinado. Jesus chamou os pescadores porque eles eram determinados. Jesus chamou os pescadores porque eles tinham convicção. Jesus chamou os pescadores porque eles tinham uma chamada muito grande. Deixa eu abrir um parênteses para dizer a você: Deus quer usar você com as ferramentas que você tem na sua mão. Deus não te chamou para ser apenas uma enfermeira, uma empregada doméstica. Deus não te chamou apenas para ser um empresário. Deus não te chamou para ser apenas um doutor. Deus não te chamou apenas para você ficar numa cadeira de braços cruzados, não. Deus te chamou para te ser diferente. Deus te chamou para te fazer a diferença. Deus te chamou para você dar aleluia, glória a Deus. Deus te chamou para você exaltar o seu nome. Deus te chamou para você ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Deus te chamou para dizer que você é melhor nessa terra. Deus te chamou para dizer: filho meu, eu te escolhi e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou te usar, pronto e acabou-se. Se tem alguém aqui que vai ser usado por Deus, por gentileza, levanta a mão e agora deixa eu ver. Escuta. Por isso, Jesus chamou pescadores. Mas esse Pedro, quando nós estamos escrevendo e falando sobre ele negou a Jesus, irmão André. Ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus 3 vezes. O que tem de gente que está dentro da igreja hoje que já negou Jesus tantas vezes. O que tem de gente que já trocou Jesus por tantos pratos lá fora. O que tem de gente da igreja que já trocou Jesus por momentos prazerosos. O que tem de gente da igreja, irmão André, que trocou Jesus por momentos prazerosos, por momentos que viesse alimentar o seu ego. O que tem de gente na igreja, meus irmãos, que diz que é crente, mas na hora da prova do vamos ver, que o negócio está pegando, nega Jesus. O que tem de gente que está dentro da igreja e ninguém sabe lá na empresa dele, no trabalho dele, que ele é crente, e não sabe que está negando a Jesus. O que tem de gente dentro da igreja que se desviou várias vezes e hoje está até aqui. O que tem de gente que está dentro da igreja e nega Jesus diariamente, assim como Pedro negou. Mas escuta uma coisa aqui: não importa como você começou a sua história, não. Importa como você vai acabar a sua história. E a sua história que vai acabar será escrita pelo dedo de Deus. A sua história, quem escreveu não foi o homem. A sua história, quem escreveu foi Deus. E já está escrito lá no livro da vida. Já está escrito lá no livro da vida. Escuta. Esse Pedro negou a Jesus. O que tem de gente na Bíblia que negou e traiu Jesus? Vendeu seu chamado, são inúmeros homens. Isaú trocou sua chamada pelo prato de lentilha. Sansão trocou a sua chamada para ficar do lado de Dalila. Saul trocou a sua chamada porque foi desobediente a Deus. Judas negou Jesus e traiu Jesus por 30 moedas de prata. O que tem de gente negando a Jesus dentro da igreja? O que tem de gente dizendo: eu sou crente, tenho carteirinha,
Porque tem gente dizendo assim: eu vou para a igreja, eu oferto, eu dou dízimo, eu louvo ao Senhor, mas está negando a Jesus. Pedro negou a Jesus, de fato isso aconteceu, mas era porque Deus tinha um trabalhar para fazer e concluir na vida de Pedro. Se você negou Jesus tantas vezes, meu filho, se você decepcionou o Espírito Santo inúmeras vezes, não te preocupa não, porque hoje a palavra de Deus para ti é: a glória da segunda casa será maior que a primeira. A palavra de Deus para nós, hoje, homens e mulheres de Deus, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Escuta, mas depois que Pedro nega Jesus, Jesus ressuscitou, passa 40 dias com seus discípulos, ensinando novas coisas e novos mandamentos. E agora o negócio é diferente, porque a glória da segunda casa já está na vida de Pedro. Agora ele não é o mesmo homem sem convicção. Agora ele é o homem com convicção no seu chamado. Agora Pedro é pregador do Evangelho. E no seu primeiro sermão, 3.000 almas, mais de 3.000 almas, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. No seu segundo sermão, mais de 5.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Me explique por que isso, missionário Fabrício. É simples, é porque a glória da segunda casa estava sendo muito maior na vida de Pedro. Me explique isso, missionário Fabrício. É simples, o tempo que ele negou Jesus, era Jesus aperfeiçoando ele, aperfeiçoando, louvando, trabalhando ele, porque a glória da segunda casa era maior que a primeira. Missionário Fabrício, então você está dizendo que a glória da segunda casa será muito maior na minha vida? Sim, é isso mesmo, a glória da segunda casa será muito maior na sua vida, mas eu fracassei, eu decepcionei os meus pastores, eu desviei, eu pastei na fé. Ei, Jesus está dizendo para você: a glória da segunda casa é maior que a primeira. Escuta, missionário Fabrício, eu não estou acreditando no que você está me falando, mas eu sou pecador, eu também sou pecador. Mas entenda uma coisa: se Jesus disse que a glória da segunda casa é maior que a primeira, se Jesus que falou, está falado, pronto e acabou. Se porque foi Jesus que falou. Pedro se torna pregador da palavra de Deus. E agora, nesse texto que nós lemos, agora eu estou em cada mensagem de pregar 10 minutos. Quantos querem que eu pare e diga glória a Deus? Quantos querem que eu continue e diga aleluia? Só quer que eu pare? Pedro agora está diante de autoridades nesse texto como nós lemos. Pedro está diante de Caifás, Anás e Alexandre, homens que estavam na crucificação de Jesus. E esses homens perceberam que o sinal
mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem que era paralítico há anos, ele levantou e começou a andar, começou a se locomover. Deixa eu te explicar uma coisa: tem muita gente que está na igreja paralisado, sem se locomover, sem andar, não consegue evangelizar, não consegue mais pregar, não consegue mais orar, não consegue mais adorar a Deus. Para essas pessoas, Jesus está dizendo essa noite: levanta e anda, meu filho, levanta e anda. Só quem pode glorificar Jesus por um minuto, só quem pode glorificar. Manda a glória para cima, manda a glória ali para baixo, manda a glória para cima, manda a glória ali para baixo. Anchoraba, cantaraba, chode, cantaraba, anchodema, anchoraba, cantaraba. Glorifica, 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 glorifica. Anchoraba, cantaraba. E agora, meus irmãos, preste atenção, por gentileza, para me concluir essa mensagem. Preste atenção, muita diligência, por gentileza. Muita diligência. Esses dois homens, Pedro e João, foram parados no sinédrio. E agora eles começaram a ser questionados por Alexandre, Caifás e Anás. E esses homens pedem que eles não venham mais falar a respeito de Jesus. Esses homens pedem que eles não venham mais falar, irmão André, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esses homens, pastor, eles pedem que Pedro e João parem de falar de Jesus. Esses homens, eles pedem que eles deixem Jesus de lado. Mas eu posso imaginar Pedro com o jeito olhando, dizendo: eu já neguei Jesus 3 vezes. Agora a glória na segunda casa é muito maior que a primeira. Eu não posso mais negar Jesus. Eu vi muita coisa. Imagine, meus irmãos, imagino Pedro olhando e dizendo para Caifás, Anás e Alexandre: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Nós vimos muitas coisas. Nós não posso imaginar Pedro olhando dizendo: eu vi Jesus entrando na minha casa, minha sogra estava enferma com febre. E no momento que Jesus entrou, logo a minha sogra foi curada. Eu não posso deixar de falar de Jesus Cristo, porque a glória da segunda casa agora é maior que a primeira. Eu posso imaginar, meus irmãos, Pedro dizendo para Anás, Caifás e Alexandre: eu vi Jesus curando o leproso. Eu vi isso, eu não posso deixar de falar. Eu posso imaginar Pedro dizendo para Anás, Caifás e Alexandre: ei, Anás, Caifás, eu vi com os meus olhos um centurião se aproximar de Jesus, dizendo: Jesus, o meu servo está muito doente. Jesus olhou para ele e disse: eu vou até lá e levarei a cura. Mas o centurião olhou e disse: Jesus, sei que tu és homem de autoridade, e eu também sou homem de autoridade. Eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem, eu digo a esse faz isso e ele faz. Sei que tu és homem de autoridade, manda somente uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus liberou somente uma palavra, Pedro relatando, e o servo
posso deixar de falar, meus irmãos? Como é que eu posso deixar de falar de um Jesus Cristo que acalma a tempestade, que ordena que os ventos parem e os ventos param, que as tempestades façam bonança e as tempestades façam bonança? Como é que eu posso parar de falar de um Jesus Cristo que curou inúmeros paralíticos? Como é que eu posso parar de falar de Jesus Cristo que ressuscitou a filha de Jairo? Como é que eu posso parar? Como é que eu posso parar de falar de um Jesus Cristo que curou uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue? Como é que eu posso parar, meu pastor? Como é que eu posso parar de pregar de um Jesus Cristo, meus irmãos? Que ele curou Bartimeu, que era cego. Como é que eu posso parar de falar, meus irmãos, de Jesus Cristo de Nazaré? Como é que Pedro e João podiam parar de falar dessas coisas? É muito fácil nós pararmos de falar aquilo que nós não vimos, mas aquilo que nós vimos, acompanhamos e sabemos a trajetória é muito difícil. É muito fácil, pastor, eu chegar e dizer assim: pastor, para de ver televisão, você vai parar porque isso só te faz mal. Mas é muito difícil eu chegar contigo e dizer: para de seguir Jesus Cristo. Isso é impossível, porque a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Como é que Pedro e João poderiam parar de adorar Jesus, aquele que se revelou para ele no Monte das Oliveiras, na Transfiguração? E ali estava Moisés, ali estava Elias. Como é que eles poderiam parar de falar de um Jesus Cristo que curou o filho da viúva de Naim? Como é que eles poderiam parar de pregar a palavra de Deus? Como é que eles poderiam parar de pregar? Como é que eles poderiam parar de pregar de um Jesus Cristo que com 5 pães e 2 peixinhos multiplicaram para mais de 5.000 pessoas o alimento? Me explique alguém como é que eles poderiam parar de falar de Jesus Cristo. Me explique alguém como é que eles iam parar, meu pastor. Não dá para parar, meu pastor. É o missionário Fabrício, não posso parar. Eu já vi pessoas sendo curadas nesse ministério. Eu já vi pessoas vomitar câncer nesse ministério. Inclusive tem registro, tem DVDs isso. Eu já vi inúmeras pessoas serem curadas. Como é que eu posso parar? Eu já perdi 2 irmãos assassinados. E algumas pessoas chegam comigo e dizem: e aí, o teu Deus? Por que o teu Deus não deu livramento para os teus irmãos? Para de servir Jesus Cristo. Para de entregar a tua juventude, missionário Fabrício. Tu só tem 22 anos de idade. Para com isso. Mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque se eu parar, se você parar, as pedras clamarão. Como é que eu posso parar, meus irmãos? Nesses últimos dias, Deus está liberando a glória da segunda casa sobre a tua vida. Ei, Satanás tentou te chamar de fracassado, de derrotado. Satanás tentou falar para você que os teus sonhos estavam mortos, que os teus projetos estavam mortos. Mas Deus está dizendo para você essa noite: o projeto está vivo, o sonho está de pé. Tu é mais que vencedor, tu é mais que vencedora. Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século.
Faz tanto tempo que tem pessoas aqui que não sentem mais a presença de Deus, mas vão sentir a presença de Deus hoje, porque